Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, nessa aula de hoje a gente vai trabalhar, né, falar sobre o desmatamento, né, quais são as causas, as consequências que esse desmatamento ele traz, né, na vida nossa, de nós seres humanos, né. A gente vai trabalhar sobre espécies extintas, né, vai poder também observar algumas imagens de algumas espécies que já foram extintas e falar também sobre as espécies exóticas, né? Buscar entender o que são essas espécies exóticas, quais os danos que eles trazem, né? Ou não para a nossa saúde, para o nosso ecossistema. E a gente vai entender, né? Um pouco mais desses três conteúdos. E eu espero que vocês entendam, né? Que vocês consigam compreender. Que eu vou passar para vocês hoje. Desmatamento, né? O desmatamento, ele também ele é chamado também de desflorestamento, né? E esse desflorestamento, ele consiste, né, na retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado local, né? Que enquanto que alguns enxergam nessa prática uma ação necessária, né, ao suprimento das necessidades do ser humano, outros apontam também que o desmatamento é como um dos maiores problemas ambientais da atualidade, né? E essa retirada da cobertura vegetal, ela está relacionada a diversas causas, né? Como, por exemplo, a urbanização, a mineração, a expansão do agronegócio, né? E seus impactos inúmeros, e entre outros. As causas do desmatamento, né? Primeiro, que essa exploração dos recursos naturais, ela acontece desde os primórdios da humanidade, né? Desde o iníciozinho, né, da humanidade. E, contudo, né, na medida em que a sociedade ela foi se desenvolvendo, essa exploração ela se intensificou, ela aumentou, né, colocando em risco o equilíbrio do planeta e comprometendo o suprimento das gerações futuras, né? E a questão do desmatamento, ela tomou grandes proporções a partir da Revolução Industrial, né? Que quando se deu início à introdução de novas tecnologias, né? Que proporcionaram um aumento da produção industrial e o consumo também aumentou consideravelmente, né? Fez com que diversas florestas temperadas e tropicais elas fossem devastadas, né? A fim de atender essa nova demanda que estava em vista, né? Os países industrializados eles apresentaram durante esse período maiores taxas de desmatamento, né? E com o passar dos anos, essas taxas elas começaram a cair nesses países, né? E aumentar nos países em desenvolvimento e também em países subdesenvolvidos. O desmatamento ele pode ser atribuído a diversas atividades, né? Sendo essas em sua maioria antrópicas, né? E a retirada da cobertura vegetal, ela está relacionada, por exemplo, com a expansão do agronegócio, como eu já falei para vocês antes, né? Com o extrativismo animal, vegetal ou mineral, e também com
a necessidade de explorar a matéria-prima para a atividade de todos os setores da economia, né? Com a urbanização referente ao aumento das cidades, também com atividades ilegais que envolve também queimadas propositais e até mesmo a exploração de áreas de conservação para fins pessoais, com especulações fundiárias, né? E a expansão do agronegócio ela é considerada uma das principais causas, né, para aumentar esse desmatamento no mundo todo, né? Onde, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, só na América Latina, a expansão da agricultura e da pecuária comercial é responsável por aproximadamente 70% do desmatamento, né? E essa questão, ela tem dados da FAO também, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, revelam também que a prática agrícola, por meio das produções em escala industrial e a pecuária, por meio do aumento dos pastos extensivos, fomentam o desmatamento em vários países do mundo, né? E essa questão ela tem gerado diversas polêmicas, pois o agronegócio é o carro-chefe da economia de diversos países. Portanto, muitos países eles justificam, muitos na verdade, eles justificam o desmatamento como necessário ao suprimento das necessidades humanas, né, como por exemplo a produção de alimentos. Contudo, o relatório Estado das Florestas do Mundo de 2016, lançado pela FAO, aponta que não é necessário desmatar, né, florestas para produzir alimento. É necessário, ao invés disso, né, expandir essas áreas agrícolas, retirando as florestas, intensificar a atividade agrícola e as medidas de proteção social. As causas desse desmatamento, né, assim como as causas do desmatamento elas são muitas, suas consequências também são muitas também, né? E apesar de que muitos acreditam que esse se trata de um mal necessário, como eu já falei para vocês antes, né? Um mal para produzir o alimento, para manutenção do bem-estar social, principalmente com a questão agropecuária e do extrativismo, que são aquelas atividades essenciais ao desenvolvimento de um país, né? A questão do desmatamento, ela tomou proporções jamais vistas, né? Colocando em risco todo o equilíbrio biológico do planeta Terra, né? E as principais consequências, elas estão relacionadas ao que diz respeito, né, ao desmatar. As principais causas, né, principais consequências, elas estão relacionadas ao meio ambiente, perdão, e a tudo que diz respeito ao meio ambiente, né? Ao desmatar, compromete-se toda a biodiversidade, né, da área. Espécies da fauna, ela perdem seu habitat, e espécies da flora, elas podem entrar para a lista de ameaças à extinção, né? Assim como também causar um enorme desequilíbrio ambiental, prejudicando até mesmo as atividades primárias, né, da quais dependem muitas famílias, né? E também a economia, como a caça, a agricultura e a pecuária, né?
E essa retirada da cobertura vegetal, ela também agrava muito a questão das mudanças climáticas, né? Além do aumento das emissões dos gases poluentes da atmosfera, que tem agravado também o efeito estufa e o aquecimento global, né? E o desmatamento, ele também é considerado um fator responsável pelas alterações no clima. E os anos eles estão cada vez mais quentes, né? E essa temperatura ela aumenta na Terra e tem causado inúmeros danos aos ecossistemas, né? E também à saúde humana. Outra questão diretamente ligada, né, ao desmatamento está relacionada às alterações que provocam no solo, né? Bem como nos recursos hídricos, né? Como a retirada, né, da vegetação de uma determinada área favorece esse processo de erosão, né? O desmatamento no mundo, né, ela é uma questão de ordem mundial, né? E de acordo com os dados fornecidos pelo Observatório Mundial das Florestas, a devastação das florestas ela alcançou cerca de 29,7 milhões de hectares no mundo, em todo o mundo em 2016, né? Que aumentou cerca de 51% comparado a 2015. E os principais contribuintes, né, desse aumento foram os incêndios florestais, como os que ocorrem em Portugal e na Califórnia, né? Foi também a expansão da agricultura e do extrativismo vegetal e da mineração, né? Só em 2018, segundo os dados global da Forest Watch, o mundo ele perdeu cerca de 12 milhões de hectares de florestas tropicais, o que equivale a cerca de 30 campos de futebol por minuto. É uma área bem grande, né? E a lista dos países que mais desmataram em todo o mundo, ela é liderada pelo Brasil, né? Nosso país. E é seguida pela República Democrática do Congo, Indonésia, Colômbia, Bolívia e Malásia. Brasil e Indonésia juntos desmataram aproximadamente 46% das florestas tropicais no mundo em 2018, né? E acredita-se que esse aumento no desmatamento ele tem prejudicado os esforços para conter o aquecimento global, né? E paralelamente, alguns países eles têm diminuído suas taxas de desmatamento. Entre 2010 e 2015, a diminuição do desmatamento mundial ele foi para cerca de 33 mil quilômetros quadrados líquidos, né? Segundo a FAO. E a Indonésia ela tem se esforçado bastante para preservar suas florestas primárias, né? E conseguiu reduzir em 2018 até os dias atuais cerca de 40% do desmatamento nessas áreas, né? O ministro do Meio Ambiente alegou que o esforço do país para garantir o cumprimento das leis nacionais de política ambiental, punindo e alertando empresas, né? A Noruega, ela desmatou cerca de 10 milhões de metros cúbicos, né, em seu território desde 2014 e reflorestou
é, cerca de 25 milhões de metros cúbicos, né? E essa atitude de reflorestar contribui para que o país compensasse cerca de 60% das emissões, né, de gases de efeito estufa à atmosfera. Outro exemplo, né, é a Alemanha, que desmatou 58 mil hectares de florestas, né, entre os anos 2002 e 2012 e reflorestou cerca de 108 mil hectares, né. E o Brasil ele também havia demonstrado uma redução de desmatamento entre os anos de 2010 e 2011, né, para 20 mil quilômetros quadrados devastados. 20 mil a menos que os registrados de anos anteriores, né? No entanto, atualmente o cenário modificou-se, né, novamente as taxas de desmatamento que voltaram a subir e esse assunto será bastante abordado, né, por bastante tempo. O desmatamento no Brasil, como dito, o Brasil ele lidera o ranking de desmatamento nas florestas primárias. E no Brasil é especialmente nos biomas Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Desde 2017, o país ele devastou 45 mil quilômetros quadrados, demonstrando que o país tornou a aumentar suas taxas de desmatamento que havia caído, né? Segundo o monitoramento da cobertura e o uso da terra do Brasil, né, divulgado em 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o país ele perdeu cerca de 7,5% de sua cobertura vegetal, né? E esse levantamento ele também mostra que 62 mil quilômetros quadrados da área do país eles sofreram algumas alterações entre os anos 2014 e 2016, né? E as áreas agrícolas e de pastagens próximas ao monitoramento do desmatamento no país, ele é feito oficialmente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né? O desmatamento na Amazônia tem provocado um grande pesar no mundo inteiro, né? E que essa é uma região de maior biodiversidade do planeta e ela tem sofrido bastante com o aumento do desmatamento e preocupado representantes de diversos países, né? Assim como inúmeras organizações ambientais, né? Considerando que a Amazônia ela é responsável pelo equilíbrio ambiental não só do Brasil, mas do mundo todo. E algumas medidas, né, para conter esse desmatamento que a gente pode citar, né, para conter o desmatamento parece óbvio, né? Basta não desmatar. No entanto, essa não é uma questão tão simples, né? E é importante também ressaltar que o agronegócio é sim fundamental para o desenvolvimento da economia, né? Bem como também para suprir a alimentação dos seres humanos do mundo, né? No entanto, há algumas maneiras de buscar maneiras sustentáveis de buscar esse tipo esse desenvolvimento, né? E algumas medidas necessárias para conter
o desmatamento, segundo o Paulo Roberto, que é um engenheiro florestal da Amazon, né? Algumas medidas que a gente pode fazer é políticas de fiscalização e controle, elas devem ser efetivas, né? Cobranças do imposto rural, a fim de evitar especulações fundiárias, né? Expansão da moratória da soja para o cerrado. A moratória da soja é um acordo setorial entre produtores e compradores, né, de soja, que se comprometem a não comprar soja produzida em áreas desmatadas, né. Outras medidas também é o fechamento do mercado para a carne de procedência ilegal, ou seja, provinda de áreas devastadas. Subsidiar crédito apenas para quem cumpre as leis ambientais, ou seja, quem desmatar não tem direito ao crédito para produzir. E também outra medida é reflorestar, né? E agora a gente vai falar sobre os animais extintos, né? Os animais extintos, eles são aqueles animais que eles desapareceram, né? Por diversos motivos do planeta, sejam esses por fenômenos naturais ou também pela intervenção humana na natureza. A gente tem aqui, né, a tartaruga de Galápagos, né? Tartaruga gigante de Galápagos, né? E ela foi extinta na natureza há mais de 150 anos, né? E o último exemplar da tartaruga de Galápagos, ela morreu no ano de 2012, onde ela vivia em cativeiro, e já, pois na natureza ela já era considerada extinta. E esse é um animal que ele vivia por mais de 100 anos, né? E atualmente pesquisadores do mundo todo eles realizam estudos para conseguir recuperar a espécie a partir da extração do DNA. A gente tem aqui o rinoceronte negro do oeste africano. E ele foi extinto em 2011, né? E essa é uma espécie de rinoceronte nativa do continente africano e foi extinto recentemente, né? O registro da morte do último exemplar consta do ano de 2011. E a principal causa da extinção desse rinoceronte negro africano foi a caça predatória. A gente tem aqui o limpa-folha do Nordeste, né, que é esse pássarozinho. E ele foi visto pela última vez em 2011. E quando foi considerado extinto, né? Foi em 2011, como eu já falei pra vocês. E essa era uma espécie endêmica da Mata Atlântica, né? E essa ave era considerada de pequeno porte, pois possuía cerca de 20 centímetros de comprimento. A gente tem aqui a foca monge do Caribe. Monge do Caribe. Foca monge do Caribe. Foi extinta em 2008. E essa era um mamífero que costumava habitar o mar do Caribe, né? E a principal causa da sua extinção foi decorrente da caça, para a utilização da pele e também para fins alimentícios, né? A gente tem aqui também o golfinho do rio chinês, né, que foi considerado extinto em 2007. E a principal causa de sua extinção foi a intervenção do homem na natureza a provocar diversos desequilíbrios no ecossistema animal, como a poluição das águas, navegação excessiva, bem como também a caça, né, indiscriminada. A gente tem aqui o caburé de Pernambuco, né, que ele foi extinto em 2004. E o caburé de Pernambuco é uma coruja que foi considerada extinta. E essa espécie ela possuía cerca de 14 centímetros de comprimento. A gente tem aqui a ararinha azul, né, que foi extinta na natureza no ano de 2000.
E é uma ave que tem como hábitat natural a caatinga nordestina, né? E atualmente existem alguns cativeiros no Brasil, na Alemanha, Espanha e Catar que tem, né? E diversas associações elas fomentam projetos de recuperação da espécie. A gente tem aqui o ibex dos Pirineus, né? Que foi considerado extinto 2 vezes, né? E a última espécie morreu no ano de 97. E ele foi o primeiro a ser considerado extinto por 2 vezes. Na década de 80, algumas espécies viviam em cativeiro, né? Contribuindo para a realização de programas de recuperação. No entanto, foi em 97 que a última espécie morreu. A gente tem aqui o tigre. Tigre de Java, né? Que foi extinta no ano de 1994. E essa espécie era nativa da ilha Java, na Indonésia. E as principais causas de sua extinção estão relacionadas à perda do seu habitat natural e ocasionada sobretudo pela expansão da agricultura, né? E a gente tem aqui também as espécies exóticas, né? O que seriam essas espécies exóticas, né? São espécies que são introduzidas na natureza, né? Que essas são espécies que se encontram fora da sua área de distribuição, né? E sua distribuição natural ou histórica, né? Isto é, que não são nativas daquela região, mas que são levadas para lá e que lá elas são encontradas, né? E essas espécies exóticas, elas podem invadir novas áreas geográficas, né? Sendo que haja interferência humana. No entanto, as atividades antrópicas propiciam o aumento desse fenômeno, né? A invasão de espécies exóticas através de atividades humanas pode ocorrer tanto de forma acidental como de forma intencional. E a partir do momento que eles colonizam novas regiões, né, os seres humanos eles foram responsáveis pela introdução acidental de diversas espécies em determinadas regiões, como é o caso do mexilhão dourado, né? Ele é um molusco nativo da Ásia e que chegou à América do Sul, provavelmente na água de lastros de navios cargueiros, né? E há também casos de espécies que foram introduzidas deliberadamente, né, em áreas fora da sua distribuição nativa, com a finalidade de assegurar a segurança alimentar e combater pragas, né? Por exemplo. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, né, foi isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido, conseguido compreender, né? Eu quis repassar para vocês. E tchau, tchau, até a próxima.